na terra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Glória a Deus, estamos juntos mais uma vez. Em nome de Jesus, vamos profetizar a palavra. O Senhor tem nos prometido novas palavras, um novo tempo, tem nos dado ordem profética para esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para o alvo. Tem nos falado e nos mostrado novas coisas, caminhos no deserto, dizendo que aquilo que é improvável, o Senhor trará os impossíveis sobre a nossa vida. E sobre esta palavra, sobre essas promessas, em fé, vamos profetizar hoje a palavra que está em 2 Reis, a partir do versículo 1, do capítulo 5, nós vamos falar de uma passagem maravilhosa, onde conta uma história de um homem que estava muito doente. O tema da mensagem de hoje é mergulhos de milagres. Mergulhos que vão trazer milagres em nossa vida, mergulhos que vão trazer milagres em nosso ministério, mergulhos que vão trazer milagres no nosso chamado. E eu quero te desafiar a ouvir este vídeo, a ouvir essa ministração, a colocar em prática como eu também fiz e deixar que o Espírito Santo faça milagres em nossa vida. Amém? Começando com uma frase que diz assim: sem crise não há milagres. É tendência nossa não querermos viver crises, é tendência do ser humano fugir de problemas. Mas neste momento eu quero te encorajar a dar glórias em todas as coisas, principalmente neste momento tão difícil em que o mundo está vivendo. Vamos dar glórias porque os milagres estão à vista. Nós vamos ver ali os livramentos do Senhor, as curas, a libertação, e eu quero já profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida, um novo tempo do sobrenatural, um novo tempo do avivamento, um novo tempo onde os milagres alcançam a sua casa e a sua família, o seu ministério. Debaixo de crise, nós vamos ver que Cristo é muito maior e mais eficaz, e a nossa essência nós vamos ver em nossas igrejas, vamos ver em nossos ministérios o poder profético da palavra do Senhor em ação. E eu profetizo agora que toda paralisia, toda morte, tudo aquilo que veio tentar roubar, te paralisar, trazer uma inércia no seu ministério, no seu chamado, uma apatia, um desânimo por causa dessas crises e desses dias difíceis, eu quero profetizar e declarar que estão desfeitos todo intento do inferno, e toda armadilha do inferno não prospera contra a sua vida e contra o seu ministério. Como a história que eu tinha falado do texto de 2 Reis, capítulo 5, que fala de um homem, Naamã, um homem muito poderoso, um homem influente, um homem rico, abastado, porém era um homem carente da palavra de Deus. Ele não conhecia Deus de Israel, ele não conhecia milagres, ele nunca tinha visto nenhum milagre acontecendo. E Deus colocou ali no palácio uma menina, uma serva, que abriu a sua boca. Olha como vai ser tremendo nesses novos dias, no nosso chamado, na nossa igreja, nos nossos ministérios, pessoas que vão tomar essa posição de abrir a sua boca profética para declarar que há um Deus todo-poderoso, que em meio à crise há milagres, que Jesus é a nossa vida em abundância, que apesar das dores, das privações, das provações, o Senhor nos dá o resgate de todas essas coisas. E ali ele ouviu aquela serva dizer que havia um homem de Deus em Israel que poderia trazer respostas para aquele homem, para aquela doença e enfermidade que ele tinha em seu corpo, que era a lepra. Naamã prontamente pegou
toda a sua comitiva, pegou tudo que ele podia ali e levou e caminhou até Israel. E a Bíblia diz que chegando lá, ele teve uma direção profética. Ele teve uma direção profética de que ele tinha que entrar ali no Rio Jordão e dar 7 mergulhos para que ele fosse sarado e para que ele fosse liberto de todas daquela enfermidade e daqueles problemas. Hoje eu quero falar sobre os 7 mergulhos que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque Naamã, ele teve que não só buscar ao Senhor e crer e passar por todo aquele processo de exposição, de entrar nas águas diante de todas as pessoas. Ele teve que passar por dúvidas, por medos. A palavra de Deus diz que esses 7 mergulhos é algo profético em todas as circunstâncias nas nossas vidas. E eu quero te deixar esses 7 mergulhos para que venhamos em meio à crise mergulhar, permitir que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique, para que estejamos prontos para o novo de Deus que vem sobre a nossa cabeça. O primeiro mergulho é o orgulho. Deus está, em nome de Jesus, querendo tirar do nosso meio, da nossa vida, do meio do povo de Deus, de dentro da igreja, o orgulho espiritual. O Senhor, ele rejeita todo tipo de soberba. Lá em Tiago capítulo 4, no versículo 6 diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos, Deus abomina o orgulho. Então hoje, em nome de Jesus, permita que este primeiro mergulho tire de você, de mim, que ore e profetize que sobre a igreja de Cristo e todo homem e mulher de Deus sejam libertos deste sentimento, desse orgulho que nos afasta da presença de Deus. O segundo mergulho é a rebeldia. A palavra de Deus diz que a rebeldia, ela se assemelha ao pecado de feitiçaria. Deus não aceita a rebeldia, porque aquele que é rebelde não obedece os mandamentos, e quem não obedece os mandamentos não pode dizer que ama a Deus. Então, esse mergulho Naamã teve que fazer. Naamã teve que abandonar todo o sentimento de orgulho por ser um homem importante, teve que abandonar e tirar da sua vida toda a rebeldia de questionamento, de acusação e questionamento quanto ao comando profético daquele profeta em relação aos mergulhos. Ele venceu, e eu quero também te encorajar a vencer isso. Neste ano mesmo, tire, permita, se humilhe, permite que o Espírito Santo tire tudo aquilo que é camuflado, em uma obediência parcial, né? Seja obediente aos princípios, seja obediente aos comandos, seja obediente às suas autoridades, seja obediente aos seus pais, e a palavra de Deus diz que seremos muito bem-sucedidos. O terceiro mergulho é a incredulidade. Vamos vencer a incredulidade. Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 41, que ele não fez mais milagres naquele lugar porque aquela geração era uma geração incrédula e havia muita incredulidade naquele lugar. Deus não pode operar aonde não há fé. Deus não pode operar onde há incredulidade. Então, quando Naamã começou a mergulhar, ele teve que criar fé para continuar. Ele teve que mostrar para Deus que ele verdadeiramente queria aquela libertação em sua vida e aquela cura em sua vida. Então hoje, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que mesmo que uma semente de mostarda seja tão pequena, ela move montanhas. Então busque essa fé, tire toda a incredulidade do seu coração, a incredulidade
incredulidade traz cegueira espiritual, a incredulidade traz fraqueza espiritual, apatia espiritual, e o Senhor hoje quer te livrar disso. O quarto mergulho é o medo. Vamos tirar todo o medo. Deus não nos deu um sentimento e uma unção de medo, de dúvida, e sim de ousadia e de poder, amém? Então, em nome de Jesus, sobre as igrejas, sobre os nossos ministérios, sobre os nossos chamados, sobre a nossa família, vamos tirar em nome de Jesus e repreender todo o medo, todo o pânico, tudo aquilo que vem como notícia contrária de morte, de falência, de roubo contra as nossas igrejas, ministérios, família, finanças, enfermidades. Em nome de Jesus, vamos repreender isso e vamos tirar todo o medo da nossa vida. Vamos mergulhar a quinta vez, e a quinta vez é o ânimo dobre. Vamos tirar a dúvida do nosso coração, dúvida daquilo que cremos. Deus diz, se nós cremos, vivemos. Paulo disse, por isso eu falo, eu creio, porque eu vivi aquilo. Então, em nome de Jesus, não vamos ser como as ondas do mar que vai e volta, né? E não são persistentes, não são ali constantes. E a palavra de Deus diz que onde há dúvida, há confronto, não há fé, e o Senhor não deseja isso em nome de Jesus sobre as nossas vidas. O sexto mergulho é ingratidão. Vamos tirar tudo aquilo que é ingratidão dos nossos corações. A Bíblia diz que temos que lembrar, trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança, mas também lembrar de tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. Como o Senhor diz, esquece das coisas que estão passado, esquece daquilo que ficou passado, mas não das bênçãos, né? O Senhor quer que venhamos a lembrar do que Ele fez, do que Ele prometeu em nossas vidas, do que Ele realizou, do que Ele derramou, qual é a unção que Ele delegou sobre nós, qual é o chamado que Ele tem sobre nós, e com isso nós seremos sempre gratos ao Senhor. Naamã teve que ali tirar toda a ingratidão. Naamã, ele viveu tanto esse mergulho que quando ele foi curado, ele chegou até o profeta. E ali ele levou presentes, levou ali um sacrifício financeiro diante do profeta. O profeta não quis, mas ele quis ser grato ao Senhor. Ele quis ser grato pela cura. Ele foi grato pelo Senhor, o Deus de Israel que o curou. Seja assim sobre o seu ministério e sobre a sua vida. E o sétimo mergulho, para terminarmos, é a infidelidade. Vamos deixar tudo aquilo que fere o Senhor, fere o coração de Deus. A infidelidade não combina com o Senhor. Ali Naamã, ele foi fiel ao Senhor. Ele pediu um pouco daquela terra para que ele levasse novamente para a sua casa, para o palácio. E ele disse, isso será um sinal profético de que o Deus de Israel será o único Deus que eu irei servir pela minha vida toda. Vamos continuar sendo fiéis, não importa a crise, não importa os problemas, não importa quantas vezes tenhamos que mergulhar. O importante é que cada mergulho o Senhor nos cure, o Senhor nos liberte, o Senhor restaura a nossa casa, o Senhor restaura o nosso ministério e principalmente nos coloca no caminho certo. Eu te abençoo em nome de Jesus, abençoo você com esta palavra. Hoje Deus te chama para ir mais fundo, para mergulhar nas águas purificadoras e que saram e que libertam. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, céus na terra, e o impossível se torna possível em sua vida. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém.